tua casa. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podeis sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus. Prometo que serei breve, tá bom? Deus maravilhoso, fiel. Estou muito feliz nesta noite. Eu fiquei observando ali. Na verdade, eu observei de ontem. Mas como ontem eu não tive oportunidade para falar, eu vou falar hoje. Não sei se vocês observaram, mas como essa nossa mesa da ceia está linda. E vocês viram que o tapete mudou, né? O tapete está vermelho, nosso tapete azul. E olha, irmãos, não parece que o sangue... Aí nossos varões cantaram sobre o sangue, né? Chuva de sangue que desce sobre o nosso ser, lava a nossa alma, cura a nossa alma. E aí parece que está descendo assim, né? Ó, descendo assim o sangue e indo assim pela igreja. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? E essa mesa está muito bonita. Parabéns, viu? Nossos irmãos que trabalharam aqui na decoração. E ficou tão bonito com o tapete vermelho e o sangue descendo assim. Eu falei, gente, que coisa mais linda. E quem esteve ontem na ceia viu a apresentação dos nossos irmãos com aquela peça linda. Nossa, até hoje eu ainda estou lembrando, fico cantando louvor. Falou, oh, meu Deus, que coisa mais linda. Olha, quem não veio ontem perdeu, viu? Perdeu, porque que culto maravilhoso, cheio da presença de Deus e ainda com uma peça linda daquela, com efeito especial, com o capataz aqui de chapéu. Gente, mas olha, mas eu amei. Falei, gente, que coisa mais linda. E a força desse moço junto com o outro lá para pôr Jesus na cruz aqui, mas foi maravilhoso. Deus foi glorificado, viu, irmãos? Olha, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, pelo esforço, pela dedicação, pelos ensaios. As bichinhas muito tarde da noite aqui ensaiando, e eu glorifico o nome do Senhor pelo capricho que vocês tiveram de fazer aquele trabalho tão lindo, viu? Lá no céu foi registrado, viu? Lá no céu foi registrado toda mão que foi colocada aqui para decoração, para limpeza, ornamentação, para peça, tudo, meus irmãos, toda obra que nós fazemos na casa do Senhor é registrado. Os louvores dos jovens, louvores das crianças, das irmãs, tudo, meus irmãos, é registrado diante do Senhor, que naquele dia nós estávamos aqui adorando o nome dEle, glorificando a Ele, nos lembrando do que Ele fez por nós na cruz. Oh, glória! E ontem Deus havia me dado uma palavra. Eu pensei assim comigo, caso o nosso pastor Mil me dê oportunidade, que ele gosta de dar, quando ele está dirigindo, ele gosta de me dar oportunidade. Falei, caso ele me dê uma oportunidade, o Senhor me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus. Vamos abrir? Está no Evangelho de Mateus. Aleluia. No seu capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Eu estava ali pedindo ao Senhor uma palavra para Ele, caso eu tivesse oportunidade, e Deus falou comigo. E é tão bom quando Deus fala com a gente, viu? Meu coração já ficou emocionado, já. Falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor me respondeu, o Senhor falou comigo. Aí eu não tive oportunidade ontem, mas tive hoje. Eu falei, glória, é hoje o dia. Hoje é o dia de trazer essa palavra para a amada igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6, que tem como título, o jantar em Betânia. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo
preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Eu vou continuar, tá bom? E então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém? Somente até aqui. Eu sei que a gente tem o hábito de ler a Bíblia dependendo da divisão que ela já está feita. Aí a gente termina aqui o jantar de Betânia e fecha. Mas na Bíblia originalmente não tem essas paradinhas, esses temas pulados. Ela é contínua. E se nós não tivéssemos, a gente ia ler com continuidade. E a continuidade do jantar em Betânia é Judas saindo para trair Jesus. E o engraçado é que quando a gente lê aqui em Mateus, você vê Mateus dizendo assim, os discípulos falaram assim, que desperdício, para que fazer isso, derramar esse perfume tão cheiroso em Jesus, né? Jesus não precisa não, os pobres é que precisam, vamos vender para dar dinheiro para os pobres. Aí Jesus olha e fala assim, como é que é? Os pobres são melhor do que eu? Os pobres merecem mais do que eu? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, os pobres vocês vão sempre ter com vocês, mas eu não. Eu logo, logo serei tirado de vocês. E o que ela fez não é para vocês afligir ela, não é para reclamar dela, não é para ficar confrontando ela como se ela tivesse feito uma coisa errada. Porque o que ela fez foi certo, foi profético, foi para ungir meu corpo para o meu sepultamento. Aí em seguida vai dizer que Judas vai procurar os principais dos sacerdotes e dizer, que me quereis dar e eu vô-lo entregarei. Olha isso, não é um negócio meio estranho? Não é uma coisa meio esquisita? Pois eu vou dizer para vocês, lá no Evangelho de João, a Bíblia diz quem é o discípulo, porque aqui não diz, aqui diz assim, os discípulos falaram. Mas no Evangelho de João, no capítulo 12, conta a mesma história, o jantar em Betânia. E lá, no Evangelho de João, no capítulo 12, ele diz quem é o discípulo. Agora, quem será que é o discípulo? Quem será que levou uma prensa de Jesus? Quem é o discípulo que levou um puxão de orelha de Jesus? Quem é o discípulo que foi chamado a atenção por causa da moça, por causa da irmã? Quem é? Judas. Judas foi o discípulo que reclamou por ela estar desperdiçando um perfume de grande valor em Jesus. Que isso? Jesus não precisa disso não. Jesus precisa disso? Não. Os pobres é que precisa. Vamos vender e dar o dinheiro para os pobres. Quem disse foi Judas. E Judas, lá em João diz, e sabe por que ele disse isso? Porque ele cuidava da bolsa e ele metia a mão na bolsa. Ele pegava, irmãos, ele roubava daquilo que era confiado a ele. Ele era o tesoureiro, ele era a pessoa que ficava com a parte das ofertas para guardar, e quando precisasse comprar alimento, ele dava lá o dinheiro. Quando precisasse ajudar os pobres, ele estava lá com o dinheiro. Mas naquele momento, ele cobiçou aquele perfume e disse assim, imagina quanto dinheiro esse perfume não vale? Olha, imagina quanto dinheiro não vai estar nas minhas mãos. Aí ele diz, para que isso? Vamos vender e dar para os pobres. E aí Jesus o repreende. Jesus diz, não faça isso. Não aflija esta mulher. Não reclame dela. O que você está fazendo? Dando mais valor a pobres do que a mim? Não é que Jesus não gostava de pobre não, viu? Ao contrário, Jesus deu a vida dele pelos pobres. O que ele está dizendo é, o que ela fez foi profético e você não deve impedir o que ela está fazendo. Porque a mim vocês não vão ter por muito tempo, mas os pobres, sempre vai ter pobre para você ajudar, sempre. Existe até um ditado
no mundo das finanças, que ele diz assim, que se você pegar toda a riqueza do nosso país e dividir para todas as pessoas do Brasil igualmente, imagina que coisa maravilhosa, hein? Se você pegar toda a riqueza do nosso país e dividir para toda a população igualmente, sabe o que vai acontecer dentro de um ano? Toda a riqueza volta novamente para as mãos de quem a possuía antes. Sabe por quê? Porque nem todo mundo sabe administrar dinheiro, nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. Se todos nós fôssemos ricos, sabe o que ia acontecer? Dentro de um ano, quem era rico de verdade, volta a ser rico. Quem sempre foi pobre, volta a ser pobre, porque é a mentalidade da pessoa que é pobre. Então, os pobres sempre vão existir, viu? Isso não estou aqui fazendo preconceito com ninguém, não. Está na Bíblia e quem disse foi Jesus. Então, se quiser reclamar, reclama com ele. Mas onde é que eu quero chegar? Que Jesus falou comigo. Alguns alunos meus de teologia falaram assim, pastora, qual será a teoria de por que Judas traiu Jesus? Se Judas era um dos 12, se Judas andava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, comia com Jesus, como pode? Via Jesus fazer milagre, via Jesus operar maravilhas, viu Jesus fazer coisas incríveis. Como pode um dos 12 trair a Jesus? E existem várias teorias. Porque ele pensava que Jesus era um revolucionário e Jesus não era. Porque ele pensava que Jesus ia ser o rei e Jesus não foi. E tantas teorias. Mas ontem, quando eu conversava com o Senhor ali sentadinha, o Senhor falou no meu coração. O Senhor disse assim, você viu o coração de Judas? Tenha cuidado com o ressentimento. Irmãos, guarde essa palavra. Ressentimento. Eu até, irmãos, fui pesquisar. Falei, meu Deus, ressentimento. Temos que ter cuidado, guardar o nosso coração do ressentimento. E eu fui pesquisar, irmãos, e sabe o que significa a palavra ressentimento? Significa sentir novamente. Olha isso, sentir novamente, ressentir, eu estou ressentido, eu estou com ressentimento. O que é isso? Eu estou sentindo de novo, mas sentindo de novo o quê? Sentindo de novo o quê? Aí ele diz, ressentimento é uma emoção que foi descrita como uma mistura de decepção, raiva, medo. É quando uma pessoa, diante de um insulto ou de uma injúria, desencadeia nela essa emoção. Essa emoção é provocada por uma mágoa, um rancor, uma angústia, quando não resolvido. O que pode causar esse ressentimento? O ressentimento pode ser causado por uma expectativa errada a respeito de uma resposta esperada de outra pessoa, quando as coisas não saem da maneira esperada. Olha isso. Imagina, você é o tesoureiro de Jesus, que fica com dinheiro. Você, nesse caso, é alguém de confiança. Jesus jamais ia deixar o dinheiro com alguém que não fosse de confiança. Nós que somos seres humanos não fazemos isso. Se é alguém de confiança, é alguém onde eu peço o quê? Conselho. É alguém onde eu confio e falo assim, o que você acha? O que devemos fazer? É alguém em quem se confia, alguém que se deixa com dinheiro. Só que, de repente, Judas se vê numa situação onde ele dá um conselho e o que acontece? O conselho não é recebido. Veja que na pesquisa que eu fiz, ele diz, o ressentimento pode ser causado por uma expectativa errada a respeito de uma resposta esperada de outra pessoa, quando as coisas não saem da maneira esperada. Judas esperava que Jesus fosse dar ouvidos ao conselho dele. Para que esse desperdício? Vende isso aí e dá para os pobres. Aí Jesus falou, não, senhor. Que negócio é esse dar para os pobres? Não, e ó, tem mais, viu? Não mexa com essa moça.
não é para ficar afligindo ela, hein? Eu não quero ninguém acusando ela, porque o que ela fez é profético, e tem mais, o nome dela vai ser lembrado todas as vezes que contar essa história. Todas as vezes que contar essa história, o nome dela vai ser lembrado. Irmãos, imagine a cara de Judas, no meio dos discípulos, recebendo uma repreensão dessa, recebendo uma dura dessa, recebendo um puxãozinho de orelha desse. Irmãos, ele sai de lá ressentido. Ressentido. O que é isso? Sentir de novo. Eu fui magoado, eu me decepcionei, aquilo que eu esperava não aconteceu, que é uma das coisas que está aqui, né? Uma mistura de decepção, raiva, eu estou com ódio, eu estou com vontade de vingança, eu estou triste, eu estou com raiva, e eu quero me vingar. Infelizmente, esse ressentimento, esse sentimento traz isso, vontade de se vingar, de fazer alguma coisa que mostre que você estava com razão, que você estava certo, e aquela pessoa que não deu ouvidos ao seu conselho é que estava errado. E esse sentimento, irmãos, eu e você temos que ter cuidado. Deus falou comigo, cuidado com o ressentimento, porque o ressentimento leva a pessoa a alimentar um sentimento que, na verdade, ela deve tirar dela. A mágoa, a angústia, a tristeza, a raiva, não são sentimentos que nós devemos cultivar, irmãos, dentro de nós. Como crentes, como servos de Deus, como pessoas que querem morar no céu, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que servir a obra de Deus com o coração livre. Se eu alimentar um sentimento ruim, eu estou me ressentindo. Eu estou sentindo tudo de novo. Ai, fulana me magoou. Eu ainda estou sentindo, está doendo. E eu fico me lembrando daquilo. E eu fico me lembrando disso. E eu fico sentindo tudo de novo, como se tivesse acabado de acontecer. Veja que uma pessoa ressentida, ela vive no passado. A coisa já aconteceu, mas ela continua sentindo no presente o que aconteceu no passado. Irmãos, esse sentimento é tão perigoso que eu vou contar para vocês uma outra história de uma outra pessoa que fez exatamente a mesma coisa. Os irmãos sabem o final de Judas, não sabem? Vejam, ele sai de lá ressentido, porque o seu conselho não foi aceito, porque ele foi chamado a atenção, ele ficou triste, começou a ficar magoado e falou assim, quer saber? Peraí, eu vou me vingar. Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Ele chegou nos sacerdotes e falou assim, o que vocês querem me dar para eu entregar ele? Assim, do nada. Do nada não. Ó o coração ressentido. Ó o coração magoado. Ó o coração triste, porque foi chamado a atenção, porque foi repreendido, porque a coisa não foi do jeito que você queria. Olha o coração. Cuidado, nós temos que cuidar. A palavra de Deus diz, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a vida. Nós temos que proteger nosso coração, nossos sentimentos. Não deixe o ressentimento tomar conta de você, porque a mágoa, ela é tão traiçoeira, que é assim, eu tomando veneno e desejando que o irmão Marcelo morra. Morre, irmão Marcelo, morre, porque você me feriu, porque você me magoou, você me envergonhou, você me decepcionou, e eu tomando veneno. Porque quem fica com o coração ressentido, vai morrer. Não foi o que aconteceu com Judas? Judas foi lá e disse assim, vocês me dão o que para eu entregar ele? A gente te dá 30 moedas de prata. Ótimo, pode deixar. E diz assim, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Irmãos, ele voltou a andar com Jesus como se fosse amigo de Jesus, como se nada tivesse acontecido. Porém, ele já estava maquinando em seu coração qual seria a oportunidade que ele iria ter para entregar Jesus. Olha o que é o coração ressentido. Um coração guardando mágoa, alimentando aquela mágoa, sentindo de novo a raiva que ele sentiu naquela hora em que Jesus chamou a atenção dele.
Só que os irmãos conhecem a história. Quando Judas vê Jesus passando por aquele sofrimento que nós vimos na peça, sendo açoitado, sendo maltratado, colocando aquela coroa de espinhos sobre ele, carregando aquela cruz pesada, com todo o seu sangue derramado. Quando Judas vê aquilo, Judas diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu entreguei um sangue inocente, eu entreguei alguém que não devia nada, o que foi que eu fiz? A Bíblia diz que ele pega as moedas de ouro, chega lá no templo e joga as moedas, porque os sacerdotes falam assim: e daí se tu está arrependido? Problema teu se tu está arrependido, se tu está dizendo que ele era inocente, problema teu. E ele joga as moedas, e os irmãos sabem o que ele fez, não sabe? Ele sai de lá, irmãos, com um remorso, não é arrependimento, com um remorso, mas um remorso tão grande de ter entregado Jesus, um homem inocente, que ele vai e se enforca. Viu a morte? Viu a morte? Viu o que leva o ressentimento? Viu o que leva você a alimentar a mágoa, alimentar o rancor? Leva a morte. Não leva a vitória, me vinguei, não leva. Não pense que você no final vai dizer: tá vendo? Eu sabia, eu sou a pessoa da razão. Não pense que você vai sentir isso. Você vai sentir dor, você vai sentir angústia, você vai sentir remorso, porque a vingança é uma coisa que você faz e pensa que vai sentir satisfação, mas não sente, porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Mas para me fechar e passar para o pastor, tem um outro caso na Bíblia, muito parecido com o de Judas. Está no segundo livro de Samuel. Vamos abrir bem rapidinho. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo 16, os irmãos devem conhecer essa história. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo é o 21 e 23. Quando eu estava lendo, Deus me fez lembrar dessa história. Falei: Espírito Santo, é a mesma coisa. No segundo livro de Samuel, no capítulo 16, e o versículo 21 e 23, conta a história de um homem chamado Aitofel. Para quem não sabe, Aitofel era avô de Batseba. Batseba era a esposa de Urias. Urias, como os irmãos sabem, foi morto a mando de Davi. Porque Davi se apaixonou pela Batseba, engravidou ela e quis fazer ali uma maracutaia, não deu certo, mandou matar o homem. Aitofel, que era avô da Batseba, ficou ressentido, decepcionado. E falou assim: como que eu posso servir um homem desse? Como que eu posso ser conselheiro de um homem desse? Porque Aitofel era conselheiro de Davi. Ele fala: não, estou ressentido, estou magoado, estou decepcionado, estou irado, estou com raiva. Sabe o que eu vou fazer no meu ressentimento? Vou me vingar de Davi. E então Aitofel se une a Absalão, o filho de Davi, para destruir Davi. E no versículo 21 diz assim: e disse Aitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E era o conselho de Aitofel, estou no versículo 23 agora. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Agora o capítulo 17, versículo 1, diz assim: disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei
só, olha isso, a intenção dele era matar Davi. Ele queria, falou, eu vou matar ele, eu vou ferir o rei, porque ele estava ressentido. Agora, o versículo 7. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Absalão pegou 2 conselheiros, Uzai e Aitofel. E eles disseram, estamos contigo, não estamos com Davi, estamos contigo. Só que Uzai estava mentindo. Uzai estava com Davi. Ele estava ali meio de espião, né? Espião. E Aitofel não. Aitofel verdadeiramente estava contra Davi. O ressentimento do coração dele foi tão forte que ele falou, eu antes estava contigo, mas agora eu estou contra ti. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. Judas era um dos 12, estava com Jesus. Foi chamado por Jesus, escolhido por Jesus, era da confiança de Jesus. Mas quando ele se decepcionou com Jesus, ele falou, não estou mais contigo, agora estou contra ti. Exatamente igual. E olha só o que acontece. E aí o Uzai, que era o espião, falou assim, não segue o conselho de Aitofel não, esse conselho dele não é bom não, viu? É melhor você não seguir. Agora vamos para o versículo 14, do mesmo capítulo. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Agora vamos para o versículo 23, do mesmo capítulo. Olha o versículo 23, preste atenção se não tem uma coisa familiar, viu? Preste atenção nesse versículo, para você ver se não tem uma coisa familiar. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem a sua casa e enforcou e morreu. Pergunto para a igreja, qual é o resultado do ressentimento, irmãos? Morte. Exatamente igual a Judas, deu um conselho, não um conselho bom, era um conselho certeiro, realmente se Absalão tivesse ouvido o conselho dele, Davi teria morrido, de verdade, mas Deus já estava ali preparando tudo, para que não desse certo, mas ele sentiu ressentimento, ele falou, meu conselho não foi aceito, meu conselho que era tão bom, meu conselho que era certeiro, eu ia destruir Davi, eu ia matá-lo, mas ele não aceitou, falou que meu conselho não era bom. Muito bem, foi para casa e se enforcou. Quem foi que se enforcou também, irmãos? Judas. Judas se enforca da mesma maneira. O que eu estou dizendo com isso, e já vou fechar? Tem até aqui na pesquisa que eu fiz, tem os Salmos 55, vocês se quiserem depois consulta, Salmos 55, versículo 12 e 13, deixa eu dar só uma olhadinha rapidinho, o Salmo 55, versículo 12 e 13, Davi ele fala a respeito do inimigo, olha só, eu acho interessante as palavras de Davi, quando ele fala a respeito desse inimigo, ele diz assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Ele falou assim, não, se fosse um inimigo que me afrontava, eu ia suportar. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Ele falou, se fosse um inimigo que estava vindo contra mim, não tem problema, eu ia fugir, eu ia me esconder. Ele falou, sabe qual foi o problema desse meu inimigo? É que este meu inimigo, ele diz assim, mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Olha a diferença. Quando o teu inimigo
não é um inimigo qualquer, mas quando o teu inimigo era teu amigo, quando o teu inimigo é o amigo íntimo teu, alguém que você confiava, alguém que você amava, alguém que você queria por perto, alguém que você sabia que tinha futuro, que você mesmo tinha projetos sobre ele, esse teu inimigo se torna agora, esse teu amigo se torna agora teu inimigo. Ele é um inimigo diferente. E Davi está dizendo, se fosse qualquer outro, eu conseguiria suportar. Se fosse qualquer outro, eu fugiria, eu daria um jeito. Mas era tu, meu guia, meu amigo íntimo, como pode? E tem um outro texto que fala sobre Judas, na verdade é uma profecia sobre a traição de Jesus, que diz que a pessoa que iria trair o Messias era aquele que comia no mesmo prato que ele. O seu amigo íntimo era que iria lhe virar o calcanhar. Exatamente igual. Para fechar, por que que o nosso Deus diz que é perigoso você guardar esse sentimento de mágoa, de angústia, de decepção? Olha o que resulta o ressentimento. O ressentimento pode causar depressão, tristeza, transtorno de ansiedade e até dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Muitas pessoas, irmãos, estão parados em casa, sem ir na igreja, sem conversar com familiares, sem participar de comemorações, sem falar com pessoas, sem conviver, sem ir mais ao trabalho, sem saber mais como lidar uns com os outros. Por quê? Porque o coração está cheio de ressentimento. Tenham cuidado, igreja. Eu tenho certeza que Deus não falou isso comigo em vão. Ele falou para mim. Ele disse, Sandra, tenha cuidado com ressentimento. E quando ele disse isso comigo, porque a palavra fala primeiro com você que recebe, ele disse, fale para a minha igreja, tenham cuidado com o ressentimento. O Senhor não faz isso porque Ele está te dando uma bronca. O nosso Deus não faz isso porque Ele quer que você saia daqui murcho, triste, cabisbaixo. Não, Ele está dizendo assim, eu estou te protegendo. Eu estou querendo que você viva em paz, que você tenha alegria dentro de você. Porque quem carrega ressentimento, irmão, carrega um peso em seu coração que dói. Essa pessoa chora, essa pessoa geme, ela sente tristeza constante, ela sente ódio constante. É horrível viver assim. Tire isso do seu coração. O Senhor Jesus está dizendo nesta noite, tire esse ressentimento do seu coração. Irmã, como é que eu faço isso? Só existe uma maneira. Não existe nenhuma técnica psicológica, não existe nenhuma técnica de coaching, não existe nenhuma técnica de autoajuda, só existe uma forma de tirar o ressentimento do seu coração, perdoando. Perdoe quem te magoou, perdoe quem te feriu, quem pisou no seu pé e nem pediu desculpa. Quem te deu uma bronca na frente de todo mundo, que fez você passar vergonha, e você falou, caramba, não precisava isso. Perdoe. Perdoe aquela pessoa da tua família, do teu convívio no trabalho. Perdoe aquela pessoa da igreja. Perdoe a mim e o pastor. Nos perdoe, porque saiba que quando você perdoa, vem um bálsamo dentro de você. Uma alegria, uma felicidade incomparável. Este sangue que eu até falei aqui desse exemplo aqui da mesa, que coisa mais linda, que os varões cantaram essa chuva de sangue que limpa nossa alma, que cura o nosso coração. Este sangue foi derramado para nos perdoar. Nós também temos que perdoar. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Eu não sei pelo que você está passando, quem te feriu, quem te magoou. Se você se decepcionou com alguém, você esperava algo de alguém, essa pessoa não te deu. Se você esperava algo, de repente, que fosse aceito algo de você, e isso não foi aceito, que foi o caso deles, de Judas e de Aitofel, não importa, apenas diga, Senhor, me ajude a perdoar, Senhor, me ajude a liberar o perdão, Senhor, me ajude, eu preciso, nós precisamos, porque sem isso, sabe qual é o fim? É a morte.
Sem isso, meus irmãos, nós vamos alimentando, e quando este monstro que está dentro de nós, que nós estamos alimentando, estiver bem fortinho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te matar. Porque quando ele é alimentado, ele não mata a pessoa de quem você tem ódio, ele mata você mesmo. Os irmãos recebem esta palavra. Me perdoe se eu fui dura, me perdoe, que o bálsamo do Espírito Santo venha sobre você, e você se lembre, viu? Se lembre de Judas, e se lembre de Aitofel, o que aconteceu com eles, por guardar ressentimento, e aí você se lembra de Jesus, que Jesus mesmo na cruz, perdoou os seus algozes, aqueles que o feriram, ele olhou e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O coração de Jesus era livre, o coração de Jesus era livre. O meu e o seu também tem que ser. Amém? Que as palmas louvem o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, todos já leram a Bíblia? Vocês conhecem Aitofel? Já leram o filho falar dele? Era o conselheiro primordial de Davi, tá certo? Se você quiser ler, você lê em casa. Estão todos me ouvindo? E todos diziam, os conselhos de Aitofel era como se fosse conselho do próprio Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aitofel, estão me ouvindo? Nunca errou. Vocês estão me ouvindo? Nunca errou no seu conselho. Era primeiro, era principal. Era certo. Vocês estão me ouvindo? O conselho de Aitofel com Davi nunca errou. Eita, homem estrategista, sábio. Todos diziam, o conselho de Aitofel é como se fosse um conselho do próprio Deus. Nunca errou. Até o conselho que ele deu não foi conselho errado. Era certo. Ele ia matar Davi, como a pastora falou. Porém, Deus não deixou. Não é? Então o inimigo pode acertar em tudo, como fez aquele que veio da Síria, não é? E falou para Ezequias: ninguém nunca me impediu, eu fiz com todos, vou fazer com você também. Senaqueribe, conseguiu? Escute bem, o inimigo acerta todas, mas quando chega na porta de um, que tem Deus, nunca mais ele vai fazer. Nunca mais. Sabe por quê? Ele desce à sepultura. Então, santos, essa palavra de hoje foi muito boa. Quando eu cheguei em casa, ela chegou, ela fervendo. Eu disse, que foi? Ela assistiu todos os vídeos primeiro da apresentação. E eu vi ela dando glória, toda alegre. Depois disse, Deus me deu uma palavra. Falei, foi, filha? E quando ela falou, eu falei, isso é de Deus. E deixei ela. Coisa boa. Eu falei, se der oportunidade, você prega. Irmãos, todo grande líder, que aqui está cheio de líderes, saiba de uma coisa. Se você não sintetizar para a sua vida, que a graça tem, né? Saiba de uma coisa, todos vão ter ódio de você. Todo mundo vai ter ódio de você. Por conta do quê? Na família, esposa, esposo, no trabalho. Por conta que você é uma pessoa que faz como Jesus. Aprenda que o que levou Jesus na cruz foi um ressentimento. Ele foi entregue. Alguém estava guardado, porque foi falado, ele não aceitou o conselho. Ele não aceitou a correção e guardou. Todo grande líder está sempre e direto tomando decisões. Vocês estão me ouvindo? A igreja hoje aqui, ela está sendo doutrinada para crescimento de vocês. Quando o mal vem sobre o seu coração, estou dizendo isso direto, o tempo todo dentro desta casa. Cuidado. Quando vir, faça o bem. Ah, eu não gostei. Vai orar. Porque senão você treina o seu coração para o mal. Tudo que você fizer, perceba que você está sendo treinado e que você está sendo treinada. Tudo o que você quer acontece
Você está sendo treinado, porque no dia que o Senhor Jesus, Ele te disser um não, você vai querer matar Jesus. Não tenha dúvida, isso é muito da neurociência, isso é muito psicológico, isso é emocional. Vamos ser todos nós. A única forma de nós vencermos isso, tudo é, perdoe e peça perdão. Por isso que eu sempre, irmãos, eu quero ser um exemplo de liderança para vocês e de pastor. Um dia nós vamos embora, outro vai estar aqui nesse lugar. Eu gostaria sempre que aquele que fosse assumir, desse o mesmo exemplo. Porque o que eu faço não é de homem. Eu não sou homem, sabia? E nem sou mulher. Está gravando isso ainda? Segura. Eu nem sou homem e nem sou mulher. Pode olhar eu no meio de vocês. O tempo todo. Tudo o que acontece, eu nunca chamei ninguém. Então venha. Não. Sempre a minha palavra é, me perdoa. Se eu errar com alguém, me perdoa. Eu me deixo ser o menor para poder eu ganhar no caminho. Porque vale mais eu perder e ganhar você no caminho do que perder você e perder a graça de Deus. Eu não tenho interesse de ganhar. Entenda sempre, no reino, sempre quem perde é quem ganha. Você nunca vai ver na palavra do Senhor, nunca você ganha para vencer, não. Agora vença ganhando. Toda vez que você vence ganhando, você não é convencido. E quando você não é convencido, o teu sucesso não tem graça. E você vai morrer com ele. Por isso, aprenda uma coisa aqui para a gente fechar. Aprenda uma coisa. Por isso que a Trindade Divina, ela é tão sábia, a sapiência de Deus, que eles dividiram o trabalho e disseram, Espírito Santo, você vai ficar com o trabalho do convencimento. Porque a gente só quer ganhar quando convencer, porque a gente convencendo, o lucro é maior. Você foi convencido pelo Espírito Santo, você foi convencido pelo Espírito Santo, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de que você pode. Você sabia disso? Toda a dinâmica pedagógica e andragógica de Deus. Abraão, pega teu filho, eu preciso te ensinar uma coisa, você precisa ser convencido que você vai fazer a minha obra. Você sabia disso? Aí ele vai matar seu filho, vai sacrificar. Você pensa que Jesus não sabia? Deus não sabia? Deus sabia. Mas quem precisa aprender? É nós, é Abraão. E o Senhor chegou para Abraão e falou, mata teu filho, sacrifica. Mas ele foi, e chegando lá, contrariado, mas obedecendo, ele foi, levantou o cutelo contra Isaque. Olhe para cá, o Senhor bradou com o anjo e disse, não faça tal coisa. Agora, essa expressão é pedagógica, irmãos. Aprenda em nome de Jesus. Agora sei que tu, vai igreja, me ajuda. Agora sei que tu temes. Agora sei. Peraí, Deus é, irmão, onisciente, onipotente, transcendente e emanente, conhece tudo. Pesa em balanças eternas até o teu sentimento do teu coração. Ele sabia quem era Abraão, só que ele não sabia era Abraão. Por isso que tem muitos homens e mulheres de Deus que precisam aprender, quando Deus está tendo chamado e pessoas dizendo, eu não posso. E para onde é que vai? Eu não posso. Olhe para cá, irmão, olhe para mim. Eu não posso. Quem está me vendo ainda? Quem está me vendo? Ai meu Deus do céu, as crianças ainda estão vendo eu. Sabe onde estão as pessoas que não acreditam nelas mesmas? Escondidas. Vão morrer escondidas. Sabe o que o Senhor está treinando a sua igreja? Porque Ele quer te usar como nunca. Quem pega a palavra? Deus quer te usar como nunca. E eu quero a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de andar com você, para ver Deus fazer isso. Eu sei o que Deus me falou de madrugada. Então por favor, irmãos, queira crescer. Sempre que vem um sentimento medíocre, pequeno, palavra de quinta-feira, sentimento medíocre e pequeno, por favor, não ceda não, seja forte, olhe para cá, seja forte. E como é que você é forte? Senhor meu Deus, me ajuda, tira esse sentimento medíocre, sem vergonha, perigoso, vai deixar eu morrer, faça isso não, seja forte, você é mais do que isso, você é mais do que isso, não mate ninguém, você não precisa matar ninguém, deixe Jesus quieto, não mate Jesus.
Não mate a obra. Não desfaça de nada. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe a pastora que pregou esta palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, nós temos círculo de oração. Pegue o seu lenço, venha orar conosco, tá certo? Venha chorar comigo. Obreiro